Áries, bem-vindos ao Filhas de Brígida, para nossa leitura semanal. Lembrando que os avisos sobre as leituras estão aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Junto com o link do nosso outro canal, Runa, Sol e Lua, maravilhoso, super vale a pena conferir também. Vai ter leitura bônus para os 3 signos que tiverem mais visualizações, e é isso aí, minha gente. Eu já quero muito agradecer vocês pelos likes, inscrições e compartilhamentos também, tá bom? Bora começar então? Gratidão, Espírito, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Senhor Jesus, gratidão. Por favor, o que vocês gostariam de dizer aos arianos para nossa leitura, por favor. Áries. Número 9, a borboleta, a transformação. Número 6, a cobra, transmutação. Que interessante. Número 40, o golfinho, força vital. No fundo do deck, número 39, o cisne, graça. Gente, antes que eu me esqueça, vocês sabem que antes de começar a leitura eu sempre embaralho as cartas, né? E antes de começar a leitura de vocês, eu tava embaralhando as cartas e a espiritualidade falou assim... É como se alguém estivesse passando por uma imensa tristeza, um sofrimento muito grande... Mas que esse sofrimento, às vezes é quase como se fosse um começo de uma depressão, até mesmo uma depressão, ela acaba com um pedido de desculpas, com um perdão. Esse pedido de desculpas pode ser que seja da sua parte para alguém, que você sente que você gostaria de pedir desculpas, alguma coisa assim. Pode ser que seja alguém pedir desculpas a você, tá? Pode ser que seja você perdoar algo ou alguém, ou algos, né, coisas aí, situações e pessoas. Às vezes também um pedido de perdão a Deus, também pode ser. Vocês sabem, gente, que o perdão ele tem uma força muito poderosa, né? E uma coisa eu aprendi, e isso eu compartilho porque, né, eu aprendi e eu senti que isso deu muito certo. Quando você precisa perdoar alguém, mas você sente que você não consegue perdoar aquela pessoa, como Deus nos ensina que a gente tem que perdoar, né? Ou seja, não ficar carregando aqueles rancores, aquelas emoções ruins, aquelas tristezas e tudo mais. Então, peça perdão a Deus. Porque quando você pede perdão a Deus, aquela coisa ruim que você estava sentindo, ela sai. Ela sai do teu coração, ela sai da tua alma, do teu espírito. E você vai ver que de repente aquilo que você olhava e você pensava, não, eu não vou conseguir perdoar essa pessoa, já não tá mais lá. Então, isso pra alguém pode ser que seja importante, tá? Bom, agora sim, vamos pra leitura, né? Vamos ver aqui o que mais, o que as nossas cartas estão dizendo aqui. Começando com as datas, minha gente. Dias que podem ser importantes, olha lá. 6, 9, 14, 19, 20, 30 e 31 de agosto, tá? Dia 19 tem lua cheia em Aquário. Dias... É isso aí, é o que ficou mais forte, tá? Dia 14 a gente tem uma lua crescente em Escorpião no dia 12, então dia 14 tá sofrendo influência, né? Pode ser que isso também seja significativo, mas dia 19 tá com a lua cheia. Então, isso daí pode ser que traga aqui alguma influência. Gratidão, Espírito. A primeira coisa que eu já senti nós temos aqui 2 palavras que, resumindo, falam de transformação, né? Transmutar significa transformar algo ruim em algo positivo, algo que era venenoso em algo, né, restaurado, algo novo, algo positivo. E o que eu acho interessante é que a gente tem um 9 e um 6, né? E eu já falei isso em alguma leitura, né? Em algum momento aí, que se você for olhar, o 9 nada mais é do que um 6, né? É só você virar de cabeça para baixo e vira um 6, ou vice-versa. Então eu sinto que existe aqui como se fosse uma virada de chave, uma mudança, realmente uma transformação. E o que eu acho interessante é porque aquilo que a gente estava falando, né? O que veio antes aí, na mensaginha antes da leitura... Como se alguém estivesse com um profundo sofrimento. E aqui a gente tem essa energia de força vital.
como se carregar o sofrimento, carregar aquilo que é venenoso, tá drenando a sua força vital. E isso eu senti na hora que eu tava falando pra vocês, porque quando você pede perdão a Deus, aquilo que tava de pesado já não tá mais lá. Aquele peso foi embora. Então é exatamente isso que eu tô sentindo. Essa é uma transformação. Então, nos próximos dias, você que tá vindo aqui nessa energia para quem a leitura vai ressoar, eu sinto que uma transformação muito grande vai estar acontecendo para você na sua vida de modo geral, tá? Nas suas emoções. Achei interessante na leitura de vocês do Runas também tava muito forte a energia de água, né? Do elemento água. E eu sinto que é como se fosse É como se um grande bloqueio estivesse sendo removido, curado. Pode ser para que você seja colocado no seu destino. O que quer que seja que tá te bloqueando, tá impedindo você de seguir o seu destino, seguir o seu propósito, seguir o seu caminho, viver o que você tem que viver, cumprir com a sua missão. Mas também talvez esteja impedindo você de ver alguma coisa, de entender alguma coisa. E o que quer que seja, que a espiritualidade está falando, olha, aqui a gente tem uma situação, é um processo de transformação. Ele começa de uma determinada maneira, que quando a gente olha quem já passou por isso, quem tem um pouquinho de experiência com o processo de cura, sabe, alguma coisa assim, e principalmente com relação à espiritualidade, ou seja, quando você fala sobre Deus, Deus olha isso daqui e Deus já sabe exatamente o que ele vai fazer, aonde as coisas vão caminhar, qual é o resultado que vai ser trazido disso. Eu acho interessante porque eu tô ouvindo tanta coisa ao mesmo tempo. Eu sinto que tem muita coisa pra ser falado. Pode ser que nos próximos dias vão ser muitos acontecimentos, vão ser muitas informações. É como se talvez essas transformações que vão estar acontecendo, várias coisas vão estar sendo abordadas e várias coisas vão estar sendo curadas ao mesmo tempo. É como se você tivesse muitas coisas guardadas dentro de você, talvez você tenha muitas coisas mal resolvidas, coisas acumuladas, coisas reprimidas, emoções, lembranças, coisas que você tinha que ter falado, que você queria ter falado, sabe? Ou então situações do passado, situações que você precisava saber a verdade, precisava saber o que entendeu, entender como que aconteceu, sabe? Umas coisas assim. Então eu tenho a sensação que nos próximos dias é como se um jato de informações, assim, uma cachoeira de informações, talvez é por isso essa energia da água, né? Porque é como se muitas informações elas fossem jorrar, assim, pra você, sabe? E só que conforme essas informações elas chegam, elas já vão limpando aquilo que estava travado. Porque tudo aquilo que fica parado vira pântano. Então é como se, exato, tem coisa reprimida, tem coisa parada aqui sim, tá? Coisas que ficaram sem falar, sem entender, sem resolver, sem curar, acumulado. E conforme aquilo anda, ele movimenta. Então já não existe mais o pântano, sabe? Não é mais água parada. Não é mais água parada, é uma coisa que flui. E eu acho interessante porque água tem a ver com emoções, tem a ver com intuição. Então, é por isso, Deus está deixando muito claro, olha, confia em Deus, confia no que Ele está fazendo, sabe? Confia porque nos próximos dias pode ser que você não vai entender como, porque são informações, são coisas que vão estar chegando até você, mas não precisa ter uma explicação, sabe? Não precisa fazer um sentido lógico. Porque a ciência não explica a espiritualidade, certo? Então não precisa ter um sentido racional, uma explicação lógica. Porque se tem Deus, é isso, é o que basta. Deus é. Deus existe e é isso. Então é exatamente isso daqui. Ele vai estar realizando aqui essa limpeza, esse milagre, essa transformação. E é isso. É receber de coração aberto. É preciso paciência, inclusive. Que não é uma coisa assim, é uma coisa que não vai ser de uma hora para outra, sabe? E a sensação que eu tenho muito é como se você começa isso e você começa sem entender. Ué, mas o que é que tá acontecendo? Onde é que isso daqui vai me levar? Qual vai ser o resultado disso? O que é que vai acontecer? Pá, pá, pá.
Então não tente rotular, encaixar, explicar, racionalizar, sabe? Mas eu não tô falando, mas não é. A presença de Deus, a presença do Senhor é justamente isso. Deus simplesmente é. Então, só deixa Deus agir. E confia, porque Ele vai chegar em algum lugar, sabe? Não é à toa, não é assim, de alegre. Ele tem um propósito com isso. O que tá acontecendo aqui, Espírito? Por favor. Virtudes e sabedoria. Espiritualidade menor. Grande amor. Pessoa intermediária, sendo aqui um homem. No fundo do deck, surpresas. Olha, aqui a espiritualidade está falando, Deus, assim diz o Senhor, né? Deus vai estar revelando a verdade sobre todas as coisas, para que tudo aquilo que ficou mal esclarecido, tudo aquilo que ficou mal resolvido possa ser, enfim, esclarecido, resolvido, finalizado, sabe? As coisas de passado possam ser encerradas. Chega de dúvidas, chega de incertezas, chega de pontos de interrogação, sabe? Talvez aqui você tenha muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas coisas que ficaram sem entender. Isso tem alguma coisa a ver com um homem e pessoas aliançadas a esse cara. E eu sinto que ao mesmo tempo também vai estar sendo revelado coisas aqui para cortar qualquer mal que ele esteja fazendo. O que quer que seja que ele já fez no passado, ele fez até aqui, está fazendo agora, é para que seja cortado. E olha, vai ser surpreendente. Tem revelações aqui de cair o queixo, tem coisas aqui que você realmente não espera. Só que não é só você. Aqui a espiritualidade está deixando muito claro. A raposa também vai levar um susto, porque a raposa jamais achou. A raposa achou que a raposa, assim, ia fazer as coisas, ia ficar tudo escondido, ia ficar tudo por isso mesmo. Ninguém nunca ia suspeitar, ninguém nunca ia descobrir. Principalmente aquilo que ficou no passado, né? Afinal de contas, a raposa fez, ninguém ficou sabendo, não deu nada. Morreu o assunto. Só que não. E é justamente isso. Vem coisas à tona agora que é do fundo do baú. Interessante. E eu acho curioso porque foi falado sobre uma grande tristeza. E é como se a vida estivesse sendo devolvida, restaurada, sabe? Ou seja, aquela tristeza é como se fosse um deserto escasso, nada cresce. Então, tá sendo regado, tá sendo cuidado, tá sendo limpo para que possa crescer. Tem aqui uma restauração de vida, restauração de fertilidade, restauração. De repente, se tinha gente aí com problemas de fertilidade, problemas de saúde, emocionais também, não só físicos, mas emocionais também. Coisas que não fluíam, que não resolviam, que não caminhavam, agora caminha, agora a coisa vai, inclusive trazendo aqui novos começos. Qual é o alerta, Espírito? Por favor, qual é o alerta? Moedas e riqueza, justiça e equilíbrio emocional, pela porta da rua, melancolia, depressão, lágrimas, passado, amor perdido, consulente, um homem, no fundo do deck, grande amor, espiritualidade menor. Eu sinto que vai ter que tomar um certo cuidado com questões materiais aqui, viu? Vai ter que ter um equilíbrio bastante grande, equilíbrio emocional, discernimento, tá? Com relação a questões materiais, dinheiro, tem que ver que mais que são essas questões materiais, tá? Pode ser que seja alguma coisa específica que a gente tá falando, aonde o que vai ter que tomar cuidado é a atitude que você vai ter. Porque por trás disso existe algo escondido, existe mentira, existe enganação, que é justamente o ponto que foi usado por esse homem no passado. Sabe? Então vamos dizer assim, se no passado essa pessoa criou muitas confusões, ele, quem mais estava junto com ele, repare que ele pelo jeito também tá junto com esse primeiro cara que tá aqui, que veio aí na primeira linha, né? Se no passado ele usou algum assunto envolvendo dinheiro para trazer dor de cabeça, para trazer problemas para você, então é como se ele fosse usar esse mesmo assunto ou algo parecido, sabe? É aqui que você não pode se deixar levar, você tem que ser firme, ter a cabeça no lugar, cuidado com as suas decisões, cortar, sabe? Não ir pelo caminho que ele quer que você vá, não dar brecha para ele entrar.
Não dá barda pra ele. Fala um pouquinho mais sobre moedas e riqueza, espírito, por favor. Notícias breves. É alguma coisa que tá pra chegar aí pra você. Notícias, propostas, ofertas, convites, mensagens, caminhos abertos. Tá vindo aí rápido e tá vindo de longe. Pode ser que esteja vindo do passado. Bom, aqui já falou que vem desse cara e esse cara é do passado. Então pode ser que tá vindo aqui de um homem do passado. Viagens ou mudança de vida. Mas ali falou sobre transformação, né? Então eu sinto que no passado esse cara ele usou um artigo, ele usou uma artimanha. E ele tá achando que ele vai fazer o mesmo jogo de novo, só que agora é a hora de você realizar a transformação. Ou seja, de você ir por um outro caminho e você tem que estar muito focado. Pode ser que aqui vai ter tentação, vai ter raposa tentando distrair você, tentando colocar você na direção errada. Qual é a orientação, espírito? Por favor, qual que é a orientação? Embaraços e dificuldades, pela porta da rua, justiça e equilíbrio emocional, espiritualidade menor, espiritualidade maior. Olha, começou com Deus, Deus sempre, né, na frente de tudo, no começo e no fim. No final, aqui no fundo do deck, perigo no caminho, dificuldades. E lasqueira. Aqui a espiritualidade tá falando assim, olha, muito cuidado. Tá? O que Deus está te orientando? A raposa vai estar colocando problemas no seu caminho realmente para forçar você a ir por um certo caminho, a tomar uma certa decisão, tentando tirar uma certa reação da sua parte, sabe? Tipo assim, olha, no passado eu fiz isso e ele e ela fez assim. Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa para que ele e ela faça assim de novo, sabe? Então me dá essa sensação. E é aqui que você vai ter que ter o equilíbrio. Ter muita cabeça no lugar, discernimento, equilíbrio, sabe? Pode ser justo também. E cortar. E esse é o alerta que Deus te dá. Muito cuidado para não ir pelo mesmo caminho do passado, talvez não cometer o mesmo erro do passado, sabe? É como se essa é a dica que você tem que seguir. E muito alerta com relação a isso. Então, o que Deus está deixando muito claro? Olha, ele vai fazer a mesma artimanha. Só que agora você já conhece o jogo. Então, não caia de jeito nenhum. Deus já tá avisando justamente isso. Deus já tá falando, olha, agora chegou a hora de fazer uma coisa diferente, de fazer, sabe, de seguir por outro caminho, de ter uma atitude diferente. Olha os pássaros aí. E são vários, hein? Sabe? E aqui o que eu tô escutando é exatamente isso. O alerta é esse. A raposa quer que você caia. Não caia de jeito nenhum. E é um alerta sério. O que quer que seja isso, é Deus que tá te falando. Vai aparecer pra você. Você tem que ficar firme, cortar. E finito. Isso aí pode estar vindo de uma mulher. Interessante que ela também tá na mesma energia do primeiro homem que apareceu, intermediária. Vamos ver, vamos especificar. O que mais, espírito? Por favor, fala mais. Que negócio é esse? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? A temperança, energia de Sagitário. Agora é a hora que todas as coisas se colocam no seu devido lugar, que as coisas se ajeitam, os pingos nos is. Dia 14 realmente tá bastante forte. 10 de copas. O eremita, energia de Virgem. Pode ser que aqui você estava se sentindo muito sozinho, solitário. Isso vai se equilibrar. O 8 de espadas. O as de paus. Eu acho interessante porque essa é uma energia muito forte que tá vindo. Eu falei pra vocês, né? Uma renovação de vida, uma renovação de fertilidade, de abundância. É praticamente como se fosse uma vida nova. No fundo do deck, 6 de paus com vitória. Uau! E olha que interessante, nós temos um passarinho aqui voando. Os pássaros acabaram de voar aqui perto, anunciando a chegada da vitória. Rei de fogo, energia de Áries, Leão e Sagitário. Sagitário tá bastante forte, de repente ele é aquele primeiro cara, né? Que ó, 10 de paus, ou ele é o primeiro ou ele é o segundo.
Que se tem aqui o 10 de paus, é a pessoa que tá querendo colocar problemas e dificuldades no seu caminho, né? E aqui o que a espiritualidade tá colocando pra mim é o seguinte, olha. Aqui, vai tirar um cabelo que tava aqui. Aqui vai haver um equilíbrio. Porque no passado é como se em algum momento você se sentiu sozinho, pequeno, você não soube o que fazer, você não soube em que direção você tinha que ir. Mas é como se agora você vai bater o olho nessa situação e Deus vai te dar a guia, você vai saber o que fazer. Então você vai conseguir ter vitória, você vai conseguir ter sucesso, você vai conseguir ter felicidade. Pode ser que aqui o ponto-chave seja o emocional, talvez por conta do emocional. As coisas não estavam muito bem, então não teve como tomar a melhor atitude no passado, não teve como escolher o melhor caminho no passado, mas é como se agora você vai ter a iluminação, você tem o entendimento, você vai ter a intuição, você vai ter o sinal, sabe? E o que quer que seja, aqui claramente eu tô vendo, olha, é exatamente, é claro que pode ser que alguma coisa mudou, sabe? O assunto, o que quer que seja, mas é como se exatamente a mesma situação, exatamente o mesmo tipo de situação que se coloca pra você agora, exatamente tal qual foi no passado. Só que é como se no passado você não conseguiu agir, você não conseguiu tomar o melhor caminho, deu ruim, deu problema, sabe? Você caiu. O que quer que seja que aconteceu aqui, ou então de repente você se sentiu ferido, magoado, machucado, o que quer que seja, eu sinto que aqui você sente que você sofreu uma derrota. Mas é como se agora você fosse olhar essa situação e dar a volta por cima. Não, agora é diferente. Agora eu sei, agora, sabe, agora isso não vai me abalar, agora eu sei o que fazer. Que situação é essa, espírito? Por favor. 2 de espadas. Pode ser uma decisão. 9 de copas. 8 de copas. Olha, pode ser uma decisão aonde você tem que separar o joio do trigo. Mais um pássaro voando aqui, ó. Vocês percebem isso? É impressionante. Eu acho interessante que na carta que veio pra vocês lá no Runas tinha um falcão assim do lado. É como se fosse separar o joio do trigo, talvez tomar uma decisão onde você tem que deixar o seu coração de lado. Ou é como se talvez você tivesse que tomar uma decisão onde você abre mão de alguma coisa que você quer. Olha aqui o falcão, e o falcão é mensageiro da espiritualidade. Essa carta veio pra vocês lá no Runas. Sabe? Então é como se você tivesse que abrir mão de algo que você quer. Ou talvez abrir mão das suas vontades. Sabe, olha, apesar daquilo que eu queria, apesar daquilo que eu desejava, eu deixei isso de lado e segui em frente. Ou então eu segui o caminho certo, não me desviei, mantive o foco. A carta do cisne é uma carta que fala muito sobre foco, sobre você não se desviar com as distrações, com as tentações, com, sabe, perrengues no meio do caminho, manter o foco. E isso tá me lembrando muito a leitura bônus de Sagitário que veio, foi ao ar na semana passada, se eu não me engano, no sábado, né? Talvez até seja interessante vocês darem uma passadinha, porque eles vieram com a energia do eremita, inclusive veio 2 vezes o número 9. Fala um pouco mais sobre isso, espírito, por favor. O que é isso aí? O 8 de ouros. Pode ter a ver algo com trabalho. A estrela, energia de aquário. Tem aqui um peixinho dourado. É como se você vai ter uma melhora. Você vai ter uma melhora, um crescimento espiritual, talvez até mesmo um crescimento material, mas pode ser que você tenha que abrir mão de alguma coisa material para você poder ter esse crescimento, para você poder estar no caminho certo.
7 de copas, separar o joio do trigo, seria isso, separar o que é verdadeiro do que é ilusão. E talvez aquela questão ali do dinheiro seja... E é interessante que veio logo embaixo da carta que representa a presença de Deus, né? Porque então a gente pode estar falando sobre separar o material do espiritual, ou seja, o que é santo do que é terreno. Sabe? Exatamente como o Senhor Jesus fala, não dá para servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro, sendo que o dinheiro é o diabo. Então é como se em algum momento você tivesse que abrir mão do que é material. Por quê? Para você priorizar o seu espiritual, porque você percebe que aquilo lá não é sagrado, aquilo lá não agrada a Deus, aquilo lá estaria te levando para um caminho ruim. Vamos ver. 8 de ouros e a estrela também poderia ser um trabalho espiritual, trabalhar para Deus. E eu acho muito curioso porque tá vindo muito aqui pra mim aquilo que o Senhor Jesus fala, né? Se quiser me seguir, deixa pra trás dinheiro, trabalho, pai, mãe, marido, esposa, né? Casa e vem. O Senhor Jesus deixa claro, ou seja, tem que abandonar a vida comum para se dedicar ao trabalho do Senhor. Por quê? Porque nada é mais importante do que Deus. Nada. Que é caminhar na verdade, que é fazer aquilo que agrada a Deus. E o Senhor Jesus fala, teve uma passagem que a pessoa falou pro Senhor Jesus que queria seguir ele, né? E o Senhor Jesus falou exatamente isso, que a pessoa ia ter que deixar tudo para trás e falou que é difícil, porque, quer ver, ele falava assim, os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o Filho do Homem é o Senhor Jesus, não tinha onde morar, não tinha onde dormir. Os pássaros, vocês percebem os pássaros, né? Então eles não tinham onde morar, eles pernoitavam se tinha aonde posar, né? Se as pessoas ofereciam o que comer, aonde dormir, eles tinham o que comer, aonde dormir. Mas se ninguém oferecia, era o relento. Calma, não precisa assustar. O que quer que seja, aquilo que Deus propõe, Deus nunca pede nada que a gente não possa fazer. Então, o que quer que seja, você está apto e de repente você está pronto. O que mais, Espírito? Por favor, qual é o alerta? O Sol, energia de Leão. Exato, é isso. É isso. Pagem de Fogo, energia de Áries, Leão e Sagitário. Cavaleiro de Espadas, energia de Ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Pagem de Água, Câncer, Escorpião e Peixes. Os Enamorados, energia de Gêmeos. No fundo do deck, o Cavaleiro de Terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Olha, atenção, tá? Porque aqui o que a espiritualidade tá falando é... Inclusive, se a gente tá falando sobre... Pera lá, calma, deixa eu explicar pra vocês primeiro. Daqui a pouco eu falo esse comentário aí pra fazer sentido, né? Não vou atropelar as coisas, pera lá. É exatamente isso. O que aqui Deus tá deixando muito claro? É isso. Se prepara que é como se alguém estivesse vindo te atacar com uma mentira, com uma enganação, uma fofoca. E a sensação que eu tenho é que essa pessoa vem cuspindo fogo pelas ventas, sabe? Ou essa pessoa vem com alguma conversa fiada, algum papo furado, na expectativa de que você brigue, de que você discuta, de que você fale e tal. Só que aqui a espiritualidade fala, a partir do momento que você ou vai pedir desculpas para essa pessoa, ou você vai ser adorável, vai ser amável, sabe? Vai ser gentil. Ou você... E aí vai entrar aquele comentário que eu ia falar para vocês. Essa questão do material, aquilo que é terreno, certo? Então, aquilo que é terreno são vaidades, egos. É como se você estivesse abrindo mão do material para ter uma visão e um comportamento espiritual. Então, o que quer que seja essa situação que ela se apresenta para você, você ter ali uma visão e um comportamento espiritual, é justamente o que a raposa não espera. E lembra que ali saiu o choque, a surpresa, a raposa levando uma surpresa, que a raposa não imagina que é essa atitude que você vai ter.
Tem aqui os enamorados. A gente pode estar falando sobre uma reconciliação. Não precisa ser romance, tá? E não precisa você restaurar uma aliança com alguém, você se reaproximar de alguém. Mas, quando a gente... O que acontece quando a gente pede desculpas para uma pessoa? Aquilo que estava quebrado, que estava azedo, que estava amargo, que estava horrível, passa, certo? Então é como se aquilo que estava destruído pegou fogo, estava aquela coisa horrorosa, o veneno foi convertido, foi transmutado em algo bom. E você vai estar caminhando no caminho, exatamente o caminho que Deus quer que você siga. Um caminho estável, um caminho estruturado, um caminho de calma. E aqui a espiritualidade fala, a raposa não vai saber o que fazer com isso, porque não é isso que a raposa espera. Não é isso que a raposa está esperando. Porque eu acho interessante que aqui ou alguém acha que você vai ter uma atitude de ataque, de briga, de não sei o que, sabe? Ou talvez é a pessoa vem com uma atitude agressiva. Só que em vez de você responder com mais agressividade, você acalma os ânimos. Fala um pouco mais sobre esse pajem de água e os enamorados. Nada impede que os enamorados também sejam raposas unidas que criaram essa situação para que isso daqui ficasse ruim. 6 de ouros. 4 de espadas. O carro, energia de câncer. No fundo do deck, o julgamento, energia de escorpião. É exatamente isso. Aqui eu acho interessante porque aqui a espiritualidade fala, olha, use o seu discernimento, tá? Porque aqui a espiritualidade mostra, definitivamente a raposa vai criar uma situação onde a raposa acha que você vai com tudo. Você vai que nem uma vespa, sabe? Literalmente, imagine a cena que nem uma vespa. Brigar, xingar, explodir, tomar atitude, rodar a baiana, nha. Mas, na verdade, o que Deus está falando para você é, não, agora você já tem a maturidade, você já tem o conhecimento, você já tem a orientação para você reagir, para você não reagir, né? Para você agir com tranquilidade. Ou, de repente, até nem deixar isso daí te abalar, sabe? Aparece e você vai ficar de boas, tranquilo, né? Tá falando, tá fazendo? Ah, deixa, tá lá. Tá lá, eu tô aqui, não quero saber. Não é assunto meu. Sabe? E o que quer que seja, com a carta do julgamento, esse vai ser um momento decisivo, né? O julgamento, verdades duras serão reveladas, cada um colhe o que planta. Aí ela, 9 de espadas. Esse é o momento do sofrimento que ele acaba. Porque as raposas estão na certeza que as raposas vão colocar essa situação e você vai errar, e você vai cair, você não vai saber o que fazer. E as raposas vão curtir com a sua cara, vão se divertir, tal qual no passado. Mas dessa vez não. E isso vai mudar a situação, vai mudar a opinião dos outros sobre você, vai mudar a sua situação aqui. Pode ser também com a carta do julgamento, cuidado com o julgamento, tanto no sentido de cuidado com a decisão que você toma, né? O caminho que você julga correto, que você escolhe, mas cuidado para não julgar. Porque lembra que a gente falou? Se vai abrir mão das vaidades, vai abrir mão do ego, então significa ser humilde. E aqui a carta do eremita também falaria sobre isso, ser humilde. Como reconhecer essa situação que aparece aqui, Espírito, por favor? Se bem que eu acho que você vai reconhecer na hora. As de copas. Olha lá, peixes, lembrou o golfinho. Água, pode ser algo com relação a emoções. Família, 3 de espadas. Tem trairagem aí. Tem um cisne aqui no lago, olha lá. Olha lá. Você vai bater o olho nessa situação e você já vai saber. 4 de ouros. Aqui a espiritualidade fala, olha, essa é uma situação que a raposa coloca no teu caminho, que é porque a raposa quer transformar isso numa oportunidade. Para a raposa levar vantagem. Não permita. Mais pássaros. E aqui o Papa.
O Papa, energia de touro, pássaros voando, que a carta do Papa pode estar representando a presença divina. Já é o que Deus te fala. Então eu acho interessante porque aqui acabou de confirmar pra gente. Né? O que quer que seja, você tem que saber isso daí. A raposa tá jogando a isca, esperando que você morda. Não morda. É o que Deus te fala. Assim diz o Senhor. Qual que é a orientação, Espírito, por favor? A torre, energia de Áries e Escorpião. Rainha de Terra, Touro, Virgem, Capricórnio. 6 de espadas, 5 de espadas. Rainha de espadas, energia de Ar, Gêmeos, Libra e Aquário. No fundo do deck, 7 de paus. A justiça, energia de Libra. Sim. Olha, aqui a espiritualidade está falando assim, se você seguir exatamente à risca aquilo que Deus te falou, vai explodir em 1.000.000 de pedacinhos todo o jogo armado aqui pela Rainha de Terra e pela Rainha de Espadas, tá? Existe aqui um jogo mental, conflito, manipulação, mentira, enganação da parte delas. E quando você segue à risca aquilo que Deus te falou, esse jogo, ele além dele explodir 1.000.000 de pedacinhos, a justiça vai ser feita, tudo vai se encaixar no seu devido lugar. Lembra que a gente falou aqui, vai haver um equilíbrio. As coisas vão estar se equilibrando, os pingos sendo colocados nos is, as coisas se encaixando no seu devido lugar. Porque aquilo que elas querem fazer não vai rolar. E ó, o diabo não vai entrar. O diabo, energia de Capricórnio, 5 de ouros, vai ficar do lado de fora. E nem aquilo que a gente tá falando, não dá pra servir a 2 senhores. E é bem isso, porque conflito, contenda, julgamento, ódio, separação não é de Deus. Não é isso que Deus quer. Deus quer união, respeito, tolerância, amor. Não só romântico, né? Mas amor de modo geral. Amar o próximo. Ama o próximo como a ti mesmo, não é? É um dos mandamentos. Depois de amar a Deus sobre todas as coisas. E é por isso que fala, por isso que é o 9 de copas. Você tem que ser mais forte do que toda e qualquer tendência egoísta. Porque essa é uma situação que, quando essa situação ela aparece, o que seria o sentimento egoísta? Essa pessoa me ofendeu, essa pessoa me machucou, me magoou, não gostei do que essa pessoa fez. Então já entra uma energia mais reativa, de raiva, de rancor, sabe? Então seria julgar, seria, dependendo de como for, agir de forma raivosa, discutir. Então isso seria uma atitude egoísta. Agora, o que seria uma atitude humilde? Exatamente como o Senhor Jesus ensina que a gente tem que fazer, cada um de nós, olhar e não pagar o mal com o mal. Que é bem aquilo que a gente estava falando, né? Se a pessoa vem com ataque, você não pode responder com ataque. Não podemos pagar o mal com o mal, mas responder com humildade, com respeito, nem que para isso você precise ficar em silêncio, sabe? E aí esse pajem de água, a água é o elemento das emoções, poderia ser o pajem de amor. Se a gente agir como o pajem de amor, a gente está agindo no amor que o Senhor Jesus quer que a gente haja. Porque o Senhor Jesus, ele amou a todos. Tanto é que ele foi parar na cruz por todos, inclusive por aqueles que estavam pregando ele na cruz. E isso que esse é o melhor exemplo, olha. Isso é que significa a gente abrir mão de todo e qualquer egoísmo nosso. Porque o Senhor Jesus podia falar, não, as pessoas que estavam colocando ele lá, que ele não ia ele não estava ali por aquelas pessoas. Imagine que coisa feia, que absurdo. Mas em nenhum momento ele levou em consideração isso. Em nenhum momento ele se deixou magoar, ofender por causa disso. Ele sabia que aquilo era uma barbaridade, era uma atrocidade, mas ainda assim, pelo amor infinito dele e de Deus, por cada um de nós, ainda assim ele estava ali, salvando até mesmo quem colocou ele lá. Por quê? Porque cada um de nós tem a chance de se consertar com Deus, de melhorar, de crescer. Tem uma vida para isso.
E se ao final desse período da vida a pessoa não se conserta, aí vai pro juízo final, né, no plano espiritual, e Deus vai definir que lado que a pessoa vai. Inferno, céu, que lado que vai. Mas cabe a Deus o julgamento, e é por isso que falou, não julgue, o Senhor Jesus também ensina, não julgues para não seres julgado. Então eu sinto que é exatamente isso, o que quer que seja essa situação, alguém já vai criar a situação, uma raposa, já vai justamente criar tudo apropriadamente para o diabo poder entrar. A raiva, o rancor, o ego, a ofensa, a briga de ego. E Deus está deixando muito claro, lembre-se, não cabe a você julgar, não cabe a você corrigir essa pessoa, ensinar essa pessoa, o que quer que seja, né? Ou o sal não salga, ou a terra não se deixa salgar. Então, você tem que agir com atitude de amor e humildade, pagando o mal com o bem, não o mal com o mal. Interessante. E aqui a espiritualidade está falando, se você conseguir ser firme, se lembrar disso, uma poderosa lição vai ser aprendida e um divisor de águas importante vai ser alcançado. E eu acho interessante, é muito curioso que a gente esteja usando justamente esse baralho, porque nessa carta da justiça, aqui está escrito não prejudicar a ninguém. Não fazer mal a ninguém. Então é justamente isso. Aonde você perceber que seria um caminho que traria prejuízo, traria mal, traria ódio, traria separação, traria, sabe? Aonde o diabo poderia entrar, se afaste. É exatamente como o Senhor Jesus fala, nunca enfrente uma pessoa má. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça a outra face. Se a pessoa quiser lhe tirar as sandálias, ofereça também a roupa e a túnica, o manto e a túnica. Se mandarem que você caminhe 1 quilômetro, caminhe 2. É isso. É isso. E o que quer que seja, gente, vocês podem ter certeza que nessa situação, um poderoso acerto de contas, ele vai estar acontecendo, é um divisor de águas, não é à toa que a gente começa com a torre e termina com a justiça. É um poderoso acerto de contas, é a justiça sendo feita, a torre é a mão de Deus, a justiça sendo feita, os pingos sendo colocados nos is, as coisas se acertando, os pratos dessa balança sendo equilibrados. Finalmente, alguma coisa vai estar sendo superada, alguma coisa vai estar sendo vencida, alguma coisa vai estar sendo, né? Lembra que a gente falou da água parada? Aquilo que estava parado, que não resolvia, finalmente vai resolver. E vamos embora. Vamos em frente que atrás vem gente. E olha só a diferença das cartas, né? Percebam que aqui é uma cena de batalha. Ou seja, a pessoa chega com intenção de guerra, mas olha a paz que tem aqui. Já dizia aquela música do Charlie Brown Jr., né? Só os loucos sabem, que diz, o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Vamos para nossa mensagem oráculo, minha gente, para a gente complementar a nossa leitura, porque aqui a mensagem é isso. Comunicando livremente, eu me comunico das profundezas do meu ser. No fundo do deck, quebrando barreiras. Eu estou expandindo além das limitações em direção à alegria e liberdade. Uau! Espinhos, né? Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça do Senhor Jesus. Lembra que eu falei pra vocês? É um divisor de águas, então quebrando barreiras. Barreiras, o que elas fazem? Elas separam, então a tal da separação, né? Aquilo que estava quebrado, que estava separado, que estava ruído, envenenado, se conserta, se coloca no lugar de novo. E é um divisor de águas.
Comunicando livremente. Pode ser que seja por causa daquilo que você vai falar. Eu acho que você vai falar alguma coisa e eu sinto assim, veja bem quais são as palavras que você vai usar. Confie na sua intuição, minha vida é verdadeiramente guiada. Então eu sinto assim, não deixe nenhuma emoção negativa confundir a sua intuição, confundir o seu coração. Iniciando sua jornada. A partir desse momento, um ciclo antigo se fecha e um ciclo novo se começa. Comunicando livremente, acredite em mágica. Uau! É tipo acredite em milagres, né? A verdadeira mágica é abundante em minha vida. No fundo do deck, uma sabedoria ancestral despertando a sabedoria ancestral, né? Um conhecimento interior profundo está emergindo dentro de mim. Eu acredito que Deus vai guiar suas palavras. Eu acredito que Deus vai colocar no seu coração, na sua boca, aquilo que você tem que dizer. E eu sinto que vai ser assim que você vai quebrar as barreiras que você tem que quebrar, que você vai atravessar esse divisor de águas, que tudo vai se colocar no seu devido lugar. Você acredita em mágica? Você acredita no poder de Deus? E olha, aqui tem um golfinho, pássaros, sinais. Você vai estar vendo sinais. Definitivamente eu sinto isso, você vai estar vendo os sinais. Então, confia na sua intuição, confia. Eu sinto que Deus vai fazer você sentir, Deus vai colocar na sua boca, você vai saber o que falar. Você vai saber o que falar. Essa vai ser a hora de quebrar as barreiras. De consertar. O que quer que seja, tá bom? Bom, minha gente, vamos falar então de energias, né? Os signos que mais se destacaram. A gente tem aqui, ó, Capricórnio, Libra, Áries, Escorpião, Câncer, Aquário, Leão, Gêmeos, Virgem e Sagitário. Pode ser que aí pra alguém algum desses signos signifique alguma coisa, pode ser interessante passar na leitura deles porque pode ressoar de alguma maneira. Particularmente o que é que tá muito forte? Virgem, Sagitário, Aquário, Leão, Câncer, Libra, Áries, Escorpião. Capricórnio também, tá? Esses que ficaram mais fortes, pode ser mais interessante passar na leitura deles, porque pode ser que ressoe mais, traga mais informação do que os outros que também vieram aí. Beleza, minha gente? Essa é a leitura. Lembrando que se não ressoou contigo, não tem problema, solta pro universo que é pra outra pessoa. Eu vou ficando por aqui. Deixo pra todos aí um grande beijo. Até mais!